senhores, muito boa noite. Com muita alegria que eu atendo o convite do meu estimado, querido amigo, colega, brilhante professor Marcelo Reis, convite também da empresa Integral Evento, parceiro Felipe, muitos anos de eventos, uma empresa também que tem reconhecido, e eu cumprimento o Marcelo também por ter feito a escolha dessa parceria que tem certeza vai frutificar para outros eventos. Quero saudar os professores da casa, do professor Cristiano Filichov, meu aluno, e eu até hoje me atrapalho no meu sobrenome, né? Todos os professores aqui, vou nominar a Patrícia, a Mariângela, a Fernanda, o Miranda, o querido estimado professor Luciano Reuter, enfim, todos os mestres aqui dessa casa, dizer que eu estou muito honrado de estar aqui, dividindo alguns momentos para trocar algumas ideias e um pouquinho da nossa experiência. Saudar o Carlos Martinez, diretor acadêmico também, cumprimentá-lo, que eu sei, né, professor Marcelo, que sempre é muito importante a colaboração dos alunos para que esses eventos ocorram, e sem a colaboração e engajamento da equipe discente isso é totalmente impossível, e todos os nossos esforços, de quem está na gestão, né, Cristiano, precisam sempre do apoio dos alunos, né, porque todas as nossas ações e intenções são sempre voltadas para vocês, alunos. Então é importante que vocês se engajem e participem. Não tem sentido a universidade sem o engajamento dos alunos. Saudar o meu estimado colega, doutor Endres, presidente da OAB, Instituto de Sessão aqui de Osório, doutora Graziela Longo, advogada, colega, também saudar minha filha, Giovana Longo, minha família, dizer que eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês, nesse momento, dividindo esse momento. Meus estimados alunos, meus ex-alunos, que eu identifico alguns também aqui no plenário. Eu preciso iniciar, muito embora o professor Calegari não esteja aqui, eu preciso dizer para o professor Calegari que eu estou morando no JK. Isso até é uma questão para esclarecer e elucidar qualquer mal entendido que possa haver aí, né? Eu me mudei, professor Marcelo, estou morando no JK, em Capão da Canoa. Mas, queridos alunos, prometo que eu não vou me estender muito, colegas, tem passo adiantado da hora, falar como o último da noite, tem esse problema, né? Nós temos que ser breves e para que, enfim, vocês consigam ter a missão concluída nesta noite. Mas o tema que eu escolhi falar é sobre ativismo processual. E por essas coincidências da vida, eu vou navegar nas águas que o professor Araquém já nos introduziu. Vou surfar a onda do professor Araquém de Assis, né? Porque, de fato, o professor Araquém, para mim, eu quero cumprimentar o Marcelo, a Mariângela, que eu não vejo aí, mas já saúdo também, pela felicidade de ter escolhido o professor Araquém de Assis como patrono deste evento. O professor Araquém, para mim, tem um significado muito especial, foi meu professor na graduação, nos idos anos 80, lá na PUC, professor brilhante, ainda jovem, tinha uma obra muito importante, o Manual do Processo de Execução, 2 mega volumes, não é? Na primeira edição editada pelo Célio Fatos, o professor que nem com 40 anos já tinha uma obra que era das mais importantes no processo de execução brasileiro, e tem uma produção vasta. Eu faço questão de referir isso porque muitas vezes nós que começamos a nossa caminhada acadêmica não identificamos muito bem ainda quem são os grandes personagens que nós vamos encontrar nessa caminhada. E eu já adianto para os senhores que o professor Araquém de Assis é um nome obrigatório do estudo do direito processual. Mais adiante eu tive a oportunidade de me encontrar novamente com o professor Araquém no mestrado da PUC, onde tive aulas com ele e tive a oportunidade de ser orientado na minha dissertação de mestrado por ele. Enfim, eu me considero um aluno, como a Mariângela falou aqui, e que ela também se identifica como tal, me identifico também como um discípulo do grande mestre Araquém de Assis. Então é uma justa homenagem realmente que essa casa faz ao professor Araquém, e realmente é uma das grandes figuras, não é? E o professor aqui me falava agora, antes de iniciarmos, que está com um grande projeto editorial, trabalha num grande projeto editorial de um curso de processo civil, que certamente será um dos cursos mais importantes de consulta obrigatória em todas as universidades e faculdades de Direito. Falando em universidade e faculdade, quero cumprimentar o Marcelo e toda a equipe também pelo trabalho, os alunos pelo trabalho que fizeram recentemente por ocasião da recepção da Comissão de Avaliação e outorga, concessão, então, dessa unidade de ensino aqui como sendo um centro universitário. Isso realmente é uma grande conquista, é muito importante para a cidade, talvez vocês estejam aqui, não tenham a dimensão desse significado,
dessa possibilidade, dessa concessão que o Ministério da Educação faz, mas realmente é uma grande conquista para toda a cidade, uma grande conquista para a região. Ativismo processual e o novo CPC é o tema, então, que nós vamos trocar algumas impressões com você. Basicamente, a questão do ativismo processual diz respeito a identificar-se qual é o papel do juiz na condução do processo. Enfim, no debate judiciário que se trava no processo, qual é o papel do juiz? O professor Araquém falou que o nosso processo, já na onda do novo código, ainda vai guardar como regra básica o princípio da ação, da demanda ou da inércia da jurisdição, ou seja, o judiciário só age provocado, não age de ofício. O juiz não sai pela rua perguntando, tem uma demanda, vamos lá no fórum. Não faz, ele precisa ser provocado. E nessa provocação, isso se dá por meio da ação, que é a busca da tutela estatal, da tutela jurisdicional. Mas para chegar-se num momento como hoje, de um novo código, e eu já preciso adiantar a vocês que eu tenho sempre uma perspectiva muito otimista, e estou otimista com o novo código, muito embora a nossa prática diária nos revele que o grande nó da prestação jurisdicional no Brasil não está na legislação, ou pelo menos exclusivamente na legislação. Quem milita na advocacia, como eu, e frequenta os foros, sabe que o problema é muito mais sério que uma simples mudança de legislação. Sabemos que, por exemplo, aqui na nossa região, temos juízes com 20 mil, 30 mil processos, e uma estrutura cartorária absolutamente precária, sem funcionários para fazer nada. Evidentemente que a causa disso e a culpa disso não é do legislador, e o legislador não vai ter a solução para isso. Precisamos ter investimentos em recursos humanos, precisamos ter investimentos em tecnologia. Se nós olharmos um foro, um desses nossos foros do Brasil, seja lá a comarca das mais longínquas até da mais próxima, nós veremos que os investimentos feitos em tecnologia são muito módicos. Se nós compararmos, sempre é uma ilustração que eu gosto de fazer, e voltarmos no tempo e frequentarmos uma agência bancária há 30 anos ou há 20 anos e uma agência bancária nos dias de hoje, verão a diferença do que é uma agência bancária. As agências bancárias, há 20, 30 anos atrás, preciso dizer para vocês, né, doutor Henrique, que era ir ao banco, porque nós não tínhamos condição nenhuma de saber quanto estava depositado lá. Nós iríamos, então, entrávamos numa fila e perguntávamos qual é o meu saldo. E o funcionário do banco ia examinar um fichário e vinha, então, com o saldo escrito no papel, e aquele era o saldo que eu levava para casa e sabia que aquele dinheiro estava guardado lá. E se nós fôssemos, nessa mesma época, num foro do estado do Rio Grande do Sul, encontraríamos uma estrutura também desprovida de tecnologia. Também da mesma forma. Eu me lembro quando eu comecei a fazer estágio, a minha função de estagiário era percorrer as varas para fins de obter os andamentos processuais. Isso que nós fazemos hoje em casa, no escritório, por intermédio na internet, com os bancos de dados que estão à disposição de todos nós. Mas se nós formos a uma agência bancária hoje e a uma vara da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, veremos que a diferença, o contraste é gritante. Aliás, ninguém mais precisa ir em agência bancária. Nós não precisamos mais ir à agência bancária. Por uma eventualidade se vai à agência bancária. Mas nós conseguimos fazer tudo com a ajuda da tecnologia. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça e o Judiciário brasileiro investem em tecnologia, mas esse investimento é muito módico. E ainda quando investe mal. A grande dificuldade de nós, advogados, hoje é saber como operar esse processo eletrônico, que em cada justiça é de um jeito, e em cada estado é de um jeito. Às vezes é mais difícil nós conseguirmos colocar aquela petição no sistema que elaborar a própria peça. Ou seja, isso é uma falta de investimento em tecnologia. Esses deslocamentos que nós temos que fazer ainda muitas vezes para examinar um processo, né? E aí precisa ter recursos humanos, pessoas para atender o advogado. E aí há uma estrutura, todo um aparato preparado para atender o advogado que vai no balcão. Porque muitas vezes as informações dadas pelo judiciário, só para dar um exemplo para todos os colegas que nos assistem, vejam só, existe um sistema push,
no site do Tribunal de Justiça, fazer o cadastro no do processo, e à medida que o processo vai movimentando, eu recebo na minha caixa postal essa movimentação. O que o próprio tribunal diz? Olha, a informação que está aqui não vale. Ela não vale. Vocês não podem se fiar nessa informação, ela é meramente ilustrativa. E já há casos de decisões dizendo, olha, aquela informação realmente ela é só uma ideia do que está acontecendo, mas não é oficial. Mas é uma informação no próprio site e o tribunal diz que não é oficial. Então, muitas vezes o próprio tribunal desprestigia os investimentos em tecnologia. Evidentemente que o futuro nos espera, isso é inevitável, que nós vamos caminhar para investimentos dessa ordem, porque realmente o volume físico dos processos não é mais possível. O próprio STJ decidiu já há algum tempo transformar em agravos eletrônicos, né? Transformar em arquivos eletrônicos todos os processos físicos, porque o principal temor do STJ não era o acúmulo e o volume de trabalho, mas sim que o prédio do STJ iria cair, porque em face do peso do papel, né, tamanho volume de papel acumulado lá naquela casa judiciária. Portanto, nós precisamos investir em tecnologia, e eu não tenho dúvida que a tecnologia será, sem sombra de dúvida, a salvação desses grandes problemas que nós encontramos na prestação jurisdicional diária. Mas eu acredito que isso ainda vai caminhar muito devagar. Há uma pouca falta de vontade com relação a esses investimentos, até porque o problema financeiro do Estado do Rio Grande do Sul, enfim, do nosso país, nos dias de hoje, é bastante sério. Mas então, para fazer a primeira grande conclusão, talvez que eu me proponho hoje, é dizer o seguinte: é importante termos um Código de Processo Civil novo, não há dúvida, mas a culpa não é tão somente das regras processuais. As regras processuais, o nosso atual código, o nosso moribundo Código de Processo Civil, é um bom código. É um bom código. Nós precisaríamos talvez pensar em outras mudanças, como nós já acabamos de referir. Pois bem, mas consumada já a substituição da legislação processual, esse é um fato absolutamente consumado, temos que nos adaptar a essas modificações e compreender o que está por trás desse nosso novo Código de Processo Civil. E para que a gente consiga compreender o que está por trás, eu vou me propor a fazer uma rápida análise histórica, desde uma visão que o direito processual civil e o direito processual como um todo era visto como um mero procedimento, ou seja, a ciência processual não era vista com sua respectiva autonomia, pensava-se que o processo era um mero apêndice do direito civil, lá há muitos anos atrás, e foi quando surgiu uma perspectiva de analisar o fenômeno processual do ponto de vista científico, pensando então que o direito processual existiria independentemente do direito material. E descobriu-se um novo ramo da ciência pertencente ao direito público, que é o direito processual. E a partir daí se construiu, numa evolução científica, uma perspectiva de visão de ser o direito processual um direito instrumental. Isto talvez seja a palavra mais repetida por todos os professores de processo civil. Direito processual é instrumento, processo é instrumento. Nós, professores, pensamos em dizer isso em sala de aula. Mas, será que, nos dias de hoje, representa alguma novidade falarmos que o direito processual é instrumento? Ou um momento contemporâneo, o momento atual da ciência processual e da ciência do direito, nos leva obrigatoriamente para uma outra concepção de direito processual? Há toda evidência que o direito como um todo sofreu o fenômeno da constitucionalização. Não há ramo do direito que não tenha sofrido, a partir de 88, principalmente no Brasil, os influxos de uma Constituição, e de uma Constituição nova. E como tal, não poderia ser diferente, o direito processual começou a beber desta fonte. Ocorreu no Brasil o fenômeno da constitucionalização do processo. E é justamente nesta fase que surge esse nosso novo Código de Processo. Então, uma rápida visão didática que vocês têm sempre nas aulas de direito processual, sobretudo na disciplina de teoria geral, nós passamos de uma fase que o processo é visto como mero procedimento, para uma fase que o processo é visto como instrumento, uma fase depois de autonomia científica, e vivemos hoje uma nova fase atual,
de pensarmos o direito processual como sendo um sistema de garantias. E toda essa inspiração a partir de garantias esculpidas na Constituição Federal. E aqui, se nós fizermos um balanço na doutrina contemporânea, veremos, sem sombra de dúvida, que não há doutrinador processual moderno que não justifique, que não tente justificar, explicar e compreender a ciência processual a partir dessas imbricações entre processo e Constituição. Kazuo Watanabe, de São Paulo, diz que o processo que seja uma ordem jurídica justa. Aqui no Rio Grande do Sul, a Escola de Processo da URGS fala, a partir das lições do professor Carlos Alberto Oliveira, instrumento de realização de valores constitucionais, o famoso formalismo valorativo, criado pelo grande mestre Carlos Alberto Oliveira. Enfim, vivemos um novo momento da ciência processual. Alguns chamam também o chamado neoprocessualismo, onde o direito de ação não é mais visto como um mero exercício de um direito subjetivo, onde que o direito de ação é visto como exercício de um direito fundamental, e que a jurisdição é a prestação, é a resposta àquele pedido de tutela, e que quando há essa resposta, há o exercício de um direito fundamental, quando se pede e quando recebe essa tutela. Portanto, a mutação completa do ponto de partida e análise, quando se desloca que é importante termos um Código de Processo Civil e esse Código de Processo Civil reproduz todo o processo, nós estamos agora vivendo uma nova realidade de pensar no direito processual dentro da Constituição, é que se clama, então, pela necessidade de um novo código que consagre essas conquistas obtidas pela ciência processual. Para melhor compreender isso, é preciso voltar também na história e analisar os três grandes institutos, os três grandes temas do direito processual, que são a ação, a jurisdição e o processo. E a grande discussão que tem que se travar, inclusive a partir do novo código, como falou aqui o nosso mestre Araquém, desses três grandes institutos, ação, jurisdição e processo, qual seria o preponderante? Qual seria, desses três grandes institutos, o de maior importância na ciência processual moderna? Se nós pensarmos que a ação prepondera sobre o processo e sobre a jurisdição, pensaremos num processo civil de partes. Pensaremos que o processo civil é coisa das partes, que evidentemente traduz e relembra uma concepção de processo civil adversarial, que é o típico modelo adotado pelo sistema norte-americano, em que autor e réu são adversários e que o juiz se coloca numa posição equidistante e que não se envolve no debate das partes. O juiz no modelo americano é o juiz da luta de boxe. Acho que tem gente que não sabe mais o que é luta de boxe, mas eu vou dizer então, luta de MMA, né, professor Marcelo? Todo mundo sabe o que é MMA. O que faz o juiz, o árbitro do MMA? O árbitro do MMA, ele não interfere na luta. Cada lutador luta com as suas armas e conta com a sua própria sorte. E o árbitro do MMA, simplesmente quando há um nocaute ou se encerra a luta, diz quem venceu, mas não influencia, não trabalha na decisão. Ou seja, aquele debate que se passa é um debate exclusivamente das partes. Ele, árbitro, não se envolve. O direito americano tem essa tradição. Inclusive se presta a criar a figura do advogado Rambo. Né? O que é o advogado Rambo? O advogado Rambo é o advogado que vai para o debate disposto a tudo, que derrama café nas anotações do colega, não é? Que debate até o fim e compra as brigas. Não é? Essa é a figura, não é? Que alguns chamam, né, se chama muito o chamado litigator. O que é o litigator? É a cruza, é a mistura do alligator com o advogado. Né? Perguntarem para vocês o que acontece ao misturar um alligator, né, um jacaré, com
um advogado, né, dá um litigator, que é o cara brigão, exposto a tudo. Esse é o advogado norte-americano e é o advogado brasileiro também que pensa num sistema adversarial. E é o advogado que pensa num processo civil das partes. Evidentemente que o processo civil das partes não pode ser aceito mais. Como eu disse, vivemos uma outra realidade, totalmente distinta. Vivemos sob a égide do Estado Democrático de Direito. Então, a toda evidência, se nós perguntarmos, se nós formos pensar, se da trilogia, jurisdição, processo e ação, sendo que a ação, as partes, o processo seria o legislador e a jurisdição, o juiz, sendo os representativos das figuras, e eu perguntasse a vocês qual dos três personagens é o protagonista do processo judicial, o que vocês pensariam em responder, ou responderiam, se tivessem coragem, né? Porque em sala de aula é mais fácil de pronunciar, não é? Evidentemente que o processo do Estado Democrático de Direito faz com que o protagonista seja o juiz. E o professor Araquém falou isso agora. O processo, o direito processual, tem como protagonista o juiz. Inclusive há movimento na literatura estrangeira, grande catedrático de Valência, professor Juan Monteiro Aroca, propõe que o direito processual tem que ser trocado de nome, não é mais direito processual. Porque o que é mais importante é a jurisdição, que a própria figura do processo, nós temos que chamar de direito jurisdicional, não mais direito processual. Mas o nosso novo código representa essa figura exatamente, de termos o juiz como protagonista, ou nós estamos pensando hoje em uma nova realidade que se passará a partir de março de 2016? O professor Araquém falou aqui também, e a doutrina tem falado de um novo modelo, que não é mais o modelo do juiz passivo e não é o modelo do juiz ativo, e sim um modelo policêntrico. A doutrina tem chamado que o novo processo civil brasileiro será uma comunidade de trabalho. Quem participa dessa comunidade? Autor, réu e juiz. Ou seja, a partir de uma visão colaborativa, as partes, com o auxílio do juiz, construirão o direito processual. Esta é a perspectiva, e isto é que está por trás do pensamento do nosso novo Código de Processo Civil. Modelo policêntrico. Não é mais autor, nem réu, nem juiz, nem legislador. São todos. No debate judicial, todos são responsáveis, então, pelas decisões a serem tomadas. Então, como que vai se dar na prática isso? Talvez essa seja a grande dúvida. Bom, mas como é que isso vai acontecer no foro? E aí, um princípio vai adquirir uma importância muito grande, que é o princípio do contraditório. O contraditório, lá no modelo liberal, Estado liberal, era reduzido tão somente à ideia de bilateralidade de audiência. O que é o contraditório? Bom, entra com ação, o réu oferece defesa. O autor oferece prova, o réu oferece prova. Na audiência, o autor pergunta, o réu pergunta para as testemunhas. Isso seria a visão de bilateralidade de audiência. Uma visão clássica da ideia do contraditório. Mas, hoje, nós estamos trabalhando com uma nova ideia de contraditório, que é o chamado contraditório dinâmico. O que se quer com contraditório dinâmico? Influenciar a pessoa do juiz. Contraditório é o direito de influenciar os julgamentos. Contraditório é o direito de influenciar os julgamentos. Contraditório é o direito, como falou a professora Araquém, de não ter julgamentos com surpresa. Contraditório é o direito de participação do processo. Esta é a matriz, talvez o eixo do novo código. Um processo colaborativo em que as partes munidas de boa-fé exercerão os direitos do contraditório como uma forma, então, de influenciar nas decisões.
E aquele exemplo que o professor Araquém falou aqui, de que não poderá mais o juiz decidir a causa trazendo argumento que não fora debatido pelas partes, em outras palavras. Não pode o juiz decidir sobre o que não teve contraditório. Se o juiz pensou em uma decisão em que as partes autora e a parte ré não se manifestaram, ele não vai poder decidir. Ele vai ter que dizer assim, estou pensando em decidir dessa forma. Estou pensando em decidir usando tal fundamento. Manifeste as partes sobre isso. E aí vai poder decidir. Iura novit curia, como o professor Araquém falou, o tribunal conhece o direito, não vai poder mais existir sem o prévio exercício do contraditório. As partes deverão sempre ter que ser ouvidas. Enfim, há uma nova perspectiva de análise do direito processual a partir da Constituição Federal, um exercício material verdadeiro do contraditório para fins de convencimento do juiz, de influência no julgamento do juiz. Portanto, nessa perspectiva do novo Código, nós temos já catalogados casos em que o juiz vai chamar as partes, ele como presidente que vai impulsionar os atos processuais, e vai então convidá-las a participar do processo. E esse nosso novo código inovou em algumas coisas que eu já vou fazer referência. Talvez a primeira grande novidade, o professor Araquém lembrou aqui, diz respeito ao uso, o incentivo do uso da autocomposição. Eu acredito muito na autocomposição como forma de resolver os litígios, mas não na perspectiva do litigator. Não nessa perspectiva. Nós precisamos mudar a forma de nos posicionar nos litígios. Um dos grandes culpados dessa dificuldade, muitas vezes, de compor conflitos, e o professor Araquém lembrou bem, que o advogado não gosta de uma audiência de conciliação por perder tempo, o juiz não gosta de marcar, é perda de tempo. Mas, se nós conseguirmos nos preparar cada vez melhor para essa oportunidade de conciliar logo já no início do processo, porque o novo rito será o único, não tem mais rito de procedimento sumário. O rito é único, que funciona assim. Entra a petição inicial, juiz cita e intima para comparecer na audiência. Qual é a audiência? De conciliação. Bom, não obtido o acordo, as partes então, a parte ré oferecerá a contestação e o prazo vai fluir a partir da contestação. Evidentemente que a legislação previu a hipótese de, se as partes não quiserem realizar a audiência, não farão. O autor vai dizer, eu já não quero me submeter à audiência e, tanto bem, o processo segue então o rito ordinário. Mas há uma preocupação muito grande por parte do legislador em incentivar esse mecanismo. Inclusive nas ações que versam sobre direito de família, que são ações muito mais complexas e delicadas, que talvez os conciliadores não tenham condições, e isso eu não tenho dúvida, e é um caso mais para mediação, né, onde as partes têm que ter mais um tempo para se convencer das soluções daquele litígio, mas o mandado de citação para o comparecimento nessa audiência não será acompanhado da cópia da petição inicial. O réu será citado, mas não vai saber o que está acontecendo. Caberá ao advogado ter o bom senso de apagar aquele incêndio com água ou com gasolina. Porque, lamentavelmente, nós temos ainda essa perspectiva, como falado, de fomentar esse litígio. Mas, então, teremos a chance de, num primeiro momento, em poucos dias, não mais de 60 dias, desculpe, ter já a chance de sentar com o réu ou com o autor para compor o conflito. Isso, para nós, advogados, representa uma grande oportunidade. Mas não há chance alguma de termos bons resultados nessa primeira audiência
se nós não nos prepararmos para ela. Nós precisamos aprender a trabalhar melhor essa perspectiva da autocomposição. Isso existem N técnicas de como negociar. Existem bons livros sobre isso. Talvez o livro mais importante seja o livro do projeto de negociação de Harvard, lá na década de 70, traduzido para todos os idiomas, inclusive para o Brasil, Como Chegar ao Sim Sem Fazer Concessões, do William Ury Patton, ou seja, um grupo de Harvard, desde a década de 70, está estudando como negociar, como chegar numa oportunidade frente a frente com a parte contrária e obter, naquele momento, o melhor para si e para o seu cliente. Então, é importante aprendermos a nos colocar dessa forma. Eu sei que aqui na Fax tem disciplina específica para a preparação e é muito importante que isso ocorra, porque vocês vão encontrar um cenário muito diferente no futuro e a Justiça vai trabalhar muito fortemente para o incentivo dessas conciliações. Então, a primeira grande novidade e a participação do juiz de maneira ativa será de tentar conciliar. Evidentemente que nós vamos precisar ter juízes treinados para isso. Há uma proposta que não seja o próprio juiz da causa que participe da audiência da sessão de negociação, de conciliação. E é verdade. Eu acredito que o juiz que participa daquela audiência ali já tem um pré-julgamento, já tem uma antipatia ou uma simpatia por uma das partes, isso evidentemente vai influenciar no julgamento. Portanto, há, por parte do tribunal e da legislação, se formos olhar o código, essas audiências serão feitas por conciliadores, treinados para isso, um quadro específico de profissionais dessa área, para tentar obter o sim, para tentar compor o conflito, cessar aquele conflito já de imediato no início do processo. Uma outra novidade que vale referir diz respeito à flexibilização procedimental. Quando nós ensinamos processo civil, nós dizemos o seguinte, professor Cristiano, quando nós ensinamos procedimento, olha, procedimento é a regra cogente, disponível, o juiz não pode mudar a regra procedimental. Não podia. O novo código autorizará o juiz a flexibilizar o procedimento. Pode dar 40 dias, 60 dias para contestar, enfim, ele vai poder mexer na questão procedimental ao seu bel prazer. Isso está previsto. Conforme a situação, face à situação concreta, ele pode, então, flexibilizar o procedimento. A outra questão muito importante com relação ao ativismo diz respeito à iniciativa probatória do juiz de ofício. O juiz produzir ou não produzir provas de ofício. Isso é um grande debate e o nosso Código atual, já no artigo 130, tem os poderes instrutórios do juiz, onde o juiz brasileiro atual, ele não só pode produzir prova de ofício, como em algumas situações deve produzir de ofício. E o novo sistema processual não vai afetar nisso. Ou seja, o ativismo judicial em termos probatórios continuará da mesma forma nesse nosso novo código. Uma outra novidade, e essa eu diria talvez as mais preocupantes, e o professor Araquém também referiu aqui, diz respeito à carga dinâmica da prova. O que é a carga dinâmica da prova? É o juiz determinar ao autor ou réu que produzam aquela prova. Se não produzir, ele sofrerá os efeitos do ônus da não produção. O nosso Código atual, no artigo 331, tem a chamada carga estática. Autor prova fato constitutivo do seu direito e réu prova fato modificativo, impeditivo e extintivo. E ponto final. Agora, no nosso novo código, não será mais assim. Adotamos a teoria da carga dinâmica. O juiz pode olhar para o autor e olhar para o réu e falar, a prova está contigo. Mas como? Não, a prova está contigo. Isso gera, evidentemente, uma grande insegurança. Imagine os senhores nos seus escritórios atendendo um cliente e o cliente procura, olha, eu quero cobrar esse crédito aqui. Nós vamos pedir, deixa eu ver esse documento, para ver se eu tenho fato constitutivo do direito. Ok. Entro com a demanda e lá pelas tantas, numa aplicação de carga dinâmica, o juiz
impõe ao autor que tinha a prova do fato constitutivo a uma outra determinada prova de fato que se torna controvertido no processo. Gera uma grande insegurança. Essa teoria da carga dinâmica começou na Argentina e ganhou espaço na doutrina em ações de responsabilidade civil por erro médico, onde realmente é um pouco mais difícil, para não dizer muito mais difícil, que o paciente consiga ter acesso aos prontuários médicos nas ações de indenização contra os médicos e contra o hospital. Sabe-se que é difícil ter acesso a esse tipo de documento. Então se começou a utilizar a carga dinâmica, inclusive no nosso. Aqui há precedente do STJ no Brasil, usando a teoria da carga dinâmica para ações de responsabilidade civil contra hospitais e médicos. Mas há uma generalização dessa regra procedimental. Portanto, preparem-se para a carga dinâmica da prova. Uma outra novidade que vale lembrar, que eu acredito muito positiva, são as chamadas medidas coercitivas. Essas estão no inciso 4 do 139. E as medidas coercitivas para obrigações, inclusive pecuniárias. Ou seja, evidentemente isso vamos ter que aguardar o que a jurisprudência vai dizer, mas nas ações, por exemplo, para pagamento de quantia, em que nós só temos uma forma de executar, nas execuções não de alimentos, evidentemente, por quantia certa, eu só tenho uma forma de fazer a execução, que é a penhora, a transformação do bem e o pagamento do crédito. Não é assim que funciona a execução? Nesse inciso 4 do 139, nós poderemos ter a seguinte situação. O juiz determina o pagamento sob pena de multa diária. Manda pagar os 10 mil sob pena de multa diária de R$500. E aqui, inclusive, se pode pensar em ordens de prisão para aqueles que não cumprem as decisões judiciais. Hoje já há na doutrina brasileira processualistas importantes que defendem essa possibilidade. Nós estamos agora diante de uma nova perspectiva, está expresso no novo código, da possibilidade de adoção dessas medidas de coerção para cumprimento de ordem judicial. Nós temos visto já em alguns casos muito raros do Brasil, que nos casos de ações para obtenção de remédios, nós temos observado que os tribunais estão mandando, sob pena de coerção pessoal, o agente público dar o remédio. Porque não adianta, a decisão judicial não encontra efetividade e os tribunais têm então autorizado, para esses casos, medida de coerção pessoal para o agente público, ou dar o remédio ou está preso. Mas isso, evidentemente, não goza de uma simpatia de boa parte da doutrina. Mas essas medidas coercitivas, não há dúvida nenhuma que ajudarão bastante a efetividade do processo, sobretudo executivo. Como última novidade, sempre quando a gente fala última, né, mas o pessoal já ficou. Mas quero só rapidamente trazer uma outra questão também tratada pelo professor Araquém, que é a questão da apreciação das provas. E é a grande dúvida que existe na doutrina acerca de quão livre é o juiz para apreciar as provas. O livre convencimento motivado ou persuasão racional, que nós temos no nosso CPC, agora sofre uma certa limitação. O juiz do nosso novo Código de Processo não será mais tão livre. Ele deverá observar a jurisprudência, a súmula, os precedentes, para decidir. Porque, evidentemente que isso pode ocasionar algum tipo de engessamento, mas é muito frequente alguns juízes decidirem. A jurisprudência do STJ está pacificada naquele sentido, e o juiz diz: eu não entendo que é dessa forma. E não manda intimar no cumprimento de sentença, por exemplo. E o STJ tem que intimar, não manda intimar. Mas e aí? Essa é a novidade. A magistratura chiou muito com relação a essa obrigação de ter, essa obrigação de motivar, e motivar com base em fundamentação jurisprudencial já pré-existente.
Mas isso é muito importante, evita o decisionismo, ou seja, o juiz decide aquilo que quer, quando quer, conforme o fundamento que quer. Isso nós vamos banir, porque o juiz terá a vinculação aos precedentes. É uma palavra nova que nós temos que aprender no direito brasileiro, é comololização. Vocês vão treinando, né? Comololização, ou seja, como falou o professor Araquém, o direito brasileiro, bebendo das fontes da comoló, para dizer que há precedente e o precedente vincula e tem que se respeitar esse precedente. Enfim, eram essas, assim, rapidamente, as minhas impressões sobre o novo código, especialmente no que diz respeito ao ativismo processual. E eu quero, para concluir, trazer uma lembrança do nosso velho professor Ovídio Araújo Batista da Silva, que foi professor do professor Araquém, foi meu professor e é professor de todos nós, pela doutrina que deixou, né, amplamente para todos nós estudarmos o direito processual. O professor Ovídio dizia o seguinte: não adianta pensar o novo com os olhos do velho. Precisamos pensar o novo com os olhos do novo. Muito obrigado.